Bem-vindos a mais um vídeo do Auto Engenheiro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre alguns carros que podem parecer ótimas opções, mas que na verdade são verdadeiros casos perdidos no mercado de revenda brasileiro. Estou falando de modelos que desvalorizam rapidamente, que os profissionais do ramo evitam ou que simplesmente não encontram compradores interessados. Então, se você está pensando em comprar um carro desses, cuidado! Pode ser que você acabe tendo que abrir as pernas na hora de revender. Nesse vídeo, vou explicar os detalhes de cada um desses casos para você não cair nessa armadilha. Compreender como funciona o mercado de veículos usados é uma tarefa desafiadora. Enquanto alguns modelos desfrutam de grande procura e valorização, outros parecem condenados a uma espiral de desvalorização implacável, muitas vezes sem motivos reais. São carros que ultrapassam os limites da lógica no quesito revenda, tornando-se verdadeiros pesadelos para seus proprietários. Modelos que, além de enfrentarem longos períodos de exposição nas concessionárias, impõem perdas financeiras substanciais a seus vendedores. Até mesmo as empresas de compra de seminovos tendem a evitá-los, oferecendo preços irrisórios em uma tentativa desesperada de se livrarem desses elefantes brancos automotivos. Se você não gosta de perder dinheiro, é com grande entusiasmo que os convido a assistir este vídeo até o final. Preparem-se para descobrir informações fascinantes e insights valiosos sobre esses carros que desafiam as leis da revenda. Vamos juntos nessa exploração envolvente do submundo dos carros usados. O Chevrolet Sonic é um caso peculiar no cenário automotivo nacional, cercado por incertezas e temores que acabaram por comprometer sua trajetória no Brasil. Embora as versões RS tenham desfrutado de uma aceitação ligeiramente superior, o real desafio reside nas configurações automáticas e sedã desse modelo. A principal preocupação em torno do Sonic está relacionada à sua breve presença no mercado brasileiro, que durou apenas 2 anos. Importado pela GM, esse veículo contava com motor 1.6 Ecotec exclusivo, presente somente na linha Sonic, não sendo encontrado em nenhum outro modelo da marca. Esse fator, somado às modestas vendas, levou a GM a descontinuar a importação do Sonic para o Brasil. Se o modelo tivesse alcançado um desempenho mais robusto, provavelmente teria desfrutado de uma vida útil mais prolongada em nossas concessionárias. No entanto, a exclusividade do motor 1.6 Ecotec para o Sonic gerou apreensão entre os consumidores, receosos quanto à disponibilidade futura de peças e assistência técnica. Apesar de ser um veículo elogiado por sua qualidade, como pude constatar em minhas avaliações no canal, essa incerteza acaba por impactar negativamente seu valor no mercado de revenda. As versões RS manuais ainda desfrutam de certa aceitação, mas quando se trata de negociar um Sonic, principalmente as configurações automáticas e sedã, a situação se torna mais complicada. Nesses casos, é provável que os proprietários enfrentem uma depreciação significativamente maior do que a esperada para outros modelos. É importante ressaltar que, em geral, ao vender um veículo para uma concessionária ou loja, o proprietário normalmente enfrenta perdas financeiras superiores em comparação às vendas entre particulares. Contudo, no caso específico do Sonic, essa desvalorização tende a ser ainda mais acentuada. Embora seja um carro elogiado em diversos aspectos, o Sonic enfrenta desafios únicos no mercado de revenda brasileiro, exigindo cautela por parte dos proprietários interessados em negociá-lo. Sua trajetória acidentada e a exclusividade de seu motor contribuíram para a apreensão dos consumidores, tornando um caso emblemático das peculiaridades do mercado automotivo nacional. O Fiat Linea é um automóvel que se tornou uma raridade nas ruas brasileiras, apesar de suas virtudes reconhecidas. Quando um exemplar da versão manual 1.8 chega a uma loja de seminovos em boas condições, ele tende a ser bem recebido pelos consumidores. No entanto, essa realidade não se traduz necessariamente em um bom desempenho no mercado de revenda. Infelizmente, o Linea é considerado um carro extremamente desvalorizado, e mesmo os profissionais do ramo, como os chamados lojistas, tendem a avaliá-lo abaixo do valor de mercado, refletindo essa tendência de depreciação acentuada ao revendê-lo. Embora as versões 1.8 manuais sejam as mais cobiçadas, encontrá-las em bom estado é uma tarefa árdua. E quando se trata da rara configuração 1.4 T-Jet, a situação se torna ainda mais desafiadora. Para aqueles que possuem um Linea, principalmente nas versões com câmbio Dualogic,
a perspectiva de revenda pode ser verdadeiramente desanimadora. As revendas demonstram pouco interesse nesse modelo, e mesmo quando aceitam, os valores oferecidos na troca tendem a ser consideravelmente baixos. Até mesmo os revendedores experientes hesitam ao adquirir um Linea, cientes dos desafios de comercializá-lo novamente. É uma situação intrigante, considerando que o Fiat Linea é, na verdade, um excelente automóvel, exceto pelo câmbio Dualogic, que apresenta algumas complicações e pode ser desagradável de operar. No entanto, a versão 1.8 manual é digna de recomendação, oferecendo um desempenho sólido e qualidades apreciáveis. Infelizmente, encontrar um Linea em bom estado à venda hoje em dia é uma tarefa árdua, refletindo seu baixo desempenho no mercado brasileiro. É uma lástima que um carro tão elogiado tenha enfrentado tantos percalços na revenda, deixando os proprietários em uma posição desafiadora ao tentar negociá-lo. Apesar de minhas preferências pessoais pelo Linea, especialmente a versão 1.8 manual, a realidade é que esse modelo enfrenta obstáculos únicos no mercado de revenda nacional, exigindo cautela e preparação dos proprietários interessados em se desfazer dele. O Volkswagen Virtus é o sedã de entrada da marca alemã, incorporando diversos elementos do aclamado Jetta para oferecer um produto mais acessível. Embora existam várias versões disponíveis, há uma que infelizmente enfrenta desafios significativos no quesito revenda, o Virtus GTS. Ao contrário do Polo GTS, que até vende bem, a proposta de um sedã esportivo compacto no Brasil ainda não encontrou ampla aceitação. Apenas o icônico Jetta GLI, com seus atributos herdados do lendário Golf GTI, conseguiu estabelecer uma presença mais sólida nesse nicho. Enquanto o Virtus GTS oferece um acabamento mais refinado e um nível de conforto aprimorado em comparação com as versões inferiores, seu preço relativamente acessível e vendas modestas o tornaram um desafio para o mercado de revenda. Se o Polo GTS já enfrentou dificuldades em seu segmento específico, imagine a situação do Virtus GTS. Essas informações provêm de profissionais experientes no ramo de compra e venda de veículos. Revender o Virtus GTS é uma tarefa árdua, exigindo descontos superiores à média e períodos mais prolongados de exposição até encontrar um comprador interessado. Embora seja o topo de gama da linha Virtus, atualmente sucedido pela versão Exclusive com atualizações recentes, o Virtus GTS é um veículo capaz. Seu motor 1.4 turbo proporciona bom desempenho, o câmbio é adequado e os recursos são abrangentes. No entanto, sua condição de sedã compacto o posiciona aquém do conforto oferecido pelo Jetta. Contudo, a realidade do mercado de revenda para o Virtus GTS é desafiadora, e essa informação não é uma mentira, mas sim um reflexo das preferências e tendências dos consumidores brasileiros. O Ford New Fiesta Sedan é um caso intrigante no mercado automotivo nacional. Apesar de compartilhar características interessantes com sua contrapartida hatch, essa variante sedã enfrentou uma jornada árdua em terras brasileiras, com vendas extremamente modestas. Embora a versão hatch tenha conquistado certa aceitação, mesmo com o controverso câmbio automatizado Power Shift, o sedã compacto parece não ter despertado o mesmo entusiasmo entre os consumidores. Ironicamente, até mesmo a variante automatizada do hatch encontrou uma recepção razoável, apesar da má reputação associada à sua transmissão. No entanto, o New Fiesta Sedan carrega consigo alguns aspectos que podem ter contribuído para seu desempenho decepcionante. Seu interior compacto, herdado da configuração hatch, deixa a desejar em termos de espaço e conforto para os ocupantes. Além disso, sua traseira desengonçada é frequentemente alvo de críticas, com muitos considerando seu design pouco atraente. A verdade é que esse modelo simplesmente não conseguiu se firmar no mercado brasileiro. É raro avistar um exemplar desses últimos New Fiesta Sedan circulando pelas ruas, enquanto as gerações anteriores do sedã médio ainda desfrutam de certa popularidade e aceitação. Infelizmente, para aqueles que desejam trocar seu New Fiesta Sedan, a realidade pode ser particularmente desafiadora. As empresas de compra de seminovos tendem a oferecer valores extremamente baixos por esses veículos, impondo perdas significativas aos proprietários interessados em negociá-los. Esse cenário é tão evidente que basta mencionar o nome New Fiesta Sedan para que fique claro o motivo por trás de sua fraca performance no mercado de revenda.
Um carro que, apesar de suas qualidades intrínsecas, não conseguiu cativar o gosto dos brasileiros, culminando em uma jornada árdua para aqueles que desejam se desfazer desse modelo. O Lifan X60 é um SUV que pode iludir os menos experientes com seu design atraente, espaço interno generoso e bom nível de equipamentos para a época. No entanto, a realidade é que esse veículo enfrenta sérios obstáculos no mercado de revenda. Profissionais do setor muitas vezes hesitam em aceitá-lo, cientes dos desafios de comercializá-lo novamente. Os lojistas, que tratam carros como mercadorias, reconhecem a dificuldade de escoar esse modelo, e mesmo os consumidores particulares enfrentam percalços ao tentar revendê-lo, especialmente devido à escassez de peças após o encerramento das atividades da fábrica. Embora seja um bom SUV, principalmente na versão manual, o X60 infelizmente não obteve sucesso duradouro no Brasil. Outro caso emblemático é o Chery Arriso 5, um veículo que teve vendas modestas e enfrenta desafios semelhantes. Enquanto modelos como o Tigo 2 da mesma marca encontraram certa aceitação após a desvalorização natural, o Arriso 5 é considerado impraticável no mercado de revenda. Apesar de ser um sedã compacto interessante, com motor turbo competente e honesto, ele sofreu uma depreciação acentuada, e os proprietários precisam estar preparados para aceitar valores substancialmente inferiores ao tentar negociá-lo. O Hyundai Sonata, por sua vez, é um verdadeiro carro de patrão, que chama a atenção por seu porte imponente. No entanto, ele enfrenta um agravante. O motor 2.4 tem um problema conhecido com a bomba de óleo, que pode danificar gravemente o motor se não for resolvido a tempo. Mesmo com a manutenção adequada, substituindo as bombas por modelos mais recentes e vedados, esse fator prejudicou a reputação do modelo no mercado de revenda. As avaliações tendem a ser muito inferiores ao valor real, assim como ocorre com o Hyundai Azera, um caso semelhante. Esses carros enfrentam pouca procura atualmente, devido às suas dimensões generosas, baixa altura em relação ao solo e consumo elevado de combustível, características que fogem das preferências atuais do mercado. Afinal, com a gasolina custando mais do que ouro, é totalmente previsível o consumidor optar por carros econômicos. O Peugeot 408, principalmente em suas últimas versões, é outro sedã injustiçado e excelente, raramente visto em circulação. Apesar de suas qualidades, como a suspensão tropicalizada, câmbio aprimorado e o motor THP Turbo, que o torna uma verdadeira nave, esse modelo sofreu uma desvalorização acentuada, refletindo a cautela do mercado em relação à marca Peugeot. Sua revenda se torna complicada, a menos que o proprietário tenha adquirido por um valor consideravelmente inferior, o que lhe permitiria maior paciência na hora de revendê-lo. Esses casos ilustram as peculiaridades e desafios enfrentados por diversos modelos no mercado de revenda brasileiro, exigindo cautela e preparação dos proprietários interessados em negociá-los. É importante ressaltar que existem inúmeros outros modelos que poderiam integrar essa lista de carros desafiadores no mercado de revenda. Cada veículo possui suas particularidades e histórico, moldando sua aceitação e valor de revenda. Convido você, caro espectador, a compartilhar seus conhecimentos e experiências, mencionando outros modelos que enfrentam obstáculos semelhantes. Seu feedback é valioso para ampliar nossa compreensão desse fascinante e complexo mercado automotivo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.